Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ajuda aí. Capítulo 4, versículo também de número 4. Nós vamos ler até o versículo de número 6. Encontraram a palavra de Deus, meus irmãos? Amém. Quantos acharam a palavra de Deus, digam amém. Amém. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Amém. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Só até aqui. Feche os olhos mais um momentinho. Vamos orar mais uma vez. Poderoso e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, aqui está a tua palavra que o Senhor preparou para a tua igreja nesta noite. A tua palavra é viva e eficaz e pode penetrar na divisão da alma e do espírito, meu Deus. E eu creio que ela fará isso nesta noite. Em nome de Jesus, faz a obra completa, meu Deus. Que o diabo não possa impedir a pregação da palavra de Deus. E os demônios não têm autoridade para impedir esta pessoa que veio de ouvir e compreender a palavra de Deus. E o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus. Pode sentar. Amém. Glória a Deus. Com alegria para ouvir a palavra de Deus, porque a glória do Senhor já está aqui. Vai dar tempo de nós fazer tudo nesta noite. Participar da Santa Ceia vai ser uma bênção. Quantos vão ter um pouquinho de paciência para escutar a palavra de Deus? Levanta a mão que eu quero ver. Então Jesus já nos abençoou nesta noite. Queridos e amados irmãos, o capítulo de número 16 do livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, porque no capítulo de número 16 houve, meus irmãos, uma pequena cisão no ministério da igreja, e Deus usou isto em benefício do crescimento da igreja, porque o apóstolo Paulo resolveu tomar um obreiro de nome Silas e partiu no capítulo 16 de Atos para a sua segunda viagem missionária. Na sua segunda viagem missionária, o intento de Paulo, o seu interesse primordial e principal não era fundar nenhuma nova igreja. O apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, ele sai com o objetivo de confirmar na fé as igrejas já estabelecidas. Ele sai com o objetivo de fortalecer os irmãos que já haviam recebido a Jesus Cristo pela sua pregação missionária. Vejam, meus irmãos, a visão muito clara, muito nítida acerca da maneira como Deus dá o crescimento à igreja que tinha o apóstolo Paulo, porque ele entendia que não bastava somente plantar a semente do evangelho, era necessário cuidar da igreja, fortalecer a igreja, animar a igreja ainda mais. E isto ele desejava fazer na sua segunda viagem missionária, que começa no capítulo 16 de Atos. Mas o Deus Todo-Poderoso tinha para o apóstolo Paulo e Silas, na sua segunda viagem missionária, um compromisso ainda maior, um compromisso ainda mais profundo, uma obra mais profunda, uma obra mais sólida, além daquilo que eles esperavam. E a Bíblia diz que quando Paulo
Silas chegam na cidade de Troas. Durante a noite, o apóstolo Paulo teve uma visão que mudou os rumos do seu ministério na segunda viagem missionária, porque aparecia em sonhos para Paulo, numa visão, um homem, um varão da Macedônia, e este homem, o apóstolo Paulo entendeu que representava toda a necessidade da província da Macedônia e pedia socorro. Ele dizia: Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. E a Bíblia diz que imediatamente os rumos da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo foram mudados pelo Deus Todo-Poderoso. Deus pode fazer isso, meus irmãos. Deus pode, visando o crescimento da igreja, o benefício da igreja, o avanço da igreja. Muitas vezes nós estabelecemos um projeto ministerial e nós dizemos: vou trabalhar neste projeto, vou trabalhar em cima deste projeto, e muitas vezes nós já chegamos diante de Deus, o Todo-Poderoso, com o nosso projeto ministerial montado, já formulado, querendo que simplesmente Deus abençoe, Deus carimbe o nosso projeto. Mas Deus é o Senhor da obra. Quantos acreditam nisso? Glorifique a Deus nesta noite. Ele sabe o melhor. Aleluia, glória a Deus para a sua obra, meus irmãos. Deus é o Senhor da obra, e sempre que precisar mudar os nossos planos em benefício do reino, Ele fará isso. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Sempre que precisar, meus irmãos, mudar os nossos planos em benefício da obra, Deus fará isso. Glória ao nome do Senhor. E a Bíblia mostra, meus irmãos, aleluia, glória ao nome do Senhor, no capítulo de número 16 de Atos, que quando Paulo chegou à cidade de Troas, bendito seja o nome do Senhor, que o homem apareceu para ele e era da Macedônia. Paulo identificou que aquele homem, ele era da Macedônia, e que a Macedônia precisava ouvir a palavra de Deus. Ele deixou o seu primeiro projeto de lado e partiu com Silas para a Macedônia. Graças a Deus que Paulo deu ouvido à voz do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso, porque Paulo, quando, meus irmãos, partiu para a Macedônia, fundou uma das igrejas que seria uma das bases do seu ministério, a única igreja que sustentou ministerialmente o apóstolo Paulo, a igreja fundada por ele, porque deu ouvidos à voz do Espírito Santo. Que maravilha, glória ao nome do Senhor. Eu quero chamar a atenção de todos os que estão ouvindo a pregação da palavra de Deus nesta noite, porque esta não é uma noite comum. O Espírito Santo nos trouxe aqui para revelar os seus planos na nossa chamada, na nossa vida, no nosso ministério, e os nossos projetos têm que ficar em segundo plano. Que maravilha! Para que os planos de Deus sejam estabelecidos na nossa chamada ministerial. Quantos acreditam nisso? Glorifique a Deus. Queridos e amados irmãos, eu chamo a atenção da igreja ainda para o livro de Atos, a segunda viagem missionária de Paulo. No capítulo de número 16, mostra dois eventos de extraordinária importância, de suma importância, que vão estabelecer a igreja na cidade de Filipos. Que maravilha! Primeiro, o apóstolo Paulo era um estrategista, um evangelista nato. Ele tinha estratégias de evangelização. Oh, glória ao nome do Senhor. Ele procurou um lugar público e começou a conversar ali sobre a palavra de Deus, e Deus foi preparando o campo missionário. E a Bíblia diz que lá na cidade de Filipos apareceu uma jovem com espírito de adivinhação, e esta jovem parecia que tinha o Espírito de Deus, porque esta jovem dizia: não, este homem que veio
aqui e nos anunciam o Evangelho, eles são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo tinha uma ferramenta que nós precisamos com urgência no século 21, meus irmãos: o discernimento de espírito. Nada enganava o apóstolo Paulo. Aquela lisonja, o apóstolo Paulo viu que não vinha do Espírito Santo. Ele repreendeu o espírito de adivinhação e a jovem foi liberta. Porém, este acontecimento, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor, serviu para que toda a cidade se levantasse, porque aquela jovem endemoniada era o lucro de muitos, aleluia, de algumas pessoas na cidade de Filipos. E Paulo foi colocado com Silas na prisão. Bendito seja o nome do Senhor. Na prisão eles não reclamavam daquela luta no campo missionário. Deus nos chama para o campo missionário, Deus nos chama para a obra. E eu nesta noite estou pregando para obreiros e obreiras. Eu estou pregando para pessoas que têm um chamado de Deus, aleluia, glória a Deus, mas não estão cumprindo, não estão em plena atividade na obra que Deus entregou nas suas mãos. Por quê? Por medo, por covardia, porque dói, porque é difícil, porque não é para qualquer um, aleluia, glória a Deus, porque fazer a obra de Deus tem um preço, dói, tem dores, mas tem uma recompensa. O Senhor da seara, Ele nos guardará até o último dia do nosso ministério na terra, aleluia, glória a Deus. O homem de Deus e a mulher de Deus verdadeiramente que servem a Deus não se preocupam nem com a sua morte, desde que eles possam cumprir a vontade do seu Senhor, o Todo-Poderoso. Mas tem gente que não prega, que não canta, que não evangeliza, que não faz a obra, porque são covardes, porque são medrosos, porque não querem ser criticados, porque não querem morrer, porque não são dignos do ministério. Estes vão ficando para trás e Deus vai levantando uma geração nova que não tem medo de nada. Nós lemos sobre o apóstolo Paulo e temos a figura de um homem calmo, manso e tranquilo, mas ele era um guerreiro nato, não tinha medo de nada. Aquele baixinho, meus irmãos, homem baixinho que era, aleluia, de 1,5 metro de altura, não tinha medo de nada, porque ele escreveu na sua carta, numa das suas cartas ele disse: eu tenho mais graça do que todos os apóstolos, aleluia, que maravilha, porque ele escreveu dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça, que maravilha. E Paulo estava com Silas na prisão, e a Bíblia diz que eles lá machucados, acorrentados, perto da meia-noite, louvavam a Deus, cantavam hinos e oravam ao Senhor. E o Deus Todo-Poderoso mandou um terremoto que libertou eles da prisão, com uma conversão do carcereiro, aleluia, glória ao nome do Senhor, e de toda a sua casa. A igreja foi estabelecida na cidade de Filipos. E o apóstolo Paulo, porque deu ouvidos à voz de Deus e permitiu que o Senhor mudasse o seu projeto, permitiu que o Senhor estabelecesse o seu projeto missionário, por causa desta obediência, está escrevendo agora a carta que nós lemos, meus irmãos, à igreja de Filipos. Que maravilha, glória ao nome do Senhor. Esta igreja foi fundamental no ministério do apóstolo Paulo. Quando ele escreve, ele estava preso, e a Bíblia mostra, meus irmãos, que tinha um obreiro valoroso, homem de Deus, que congregava em Filipos, chamado Epafrodito, aleluia, glória a Deus. Ele ia até Paulo e voltava, e trazia ofertas, aleluia, da igreja de Filipos, para sustentar financeiramente o ministério de Paulo. E a Bíblia mostra, meus irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo desde o primeiro capítulo, dizendo, aleluia, que esta igreja produzia o fruto muito necessário
na vida de todo crente. Esta igreja tinha o fruto da alegria, o gozo do Espírito, mais do que todas as igrejas que o apóstolo Paulo tinha estabelecido. Aleluia, glória a Deus. Era uma igreja alegre. Por isso que a carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, porque a igreja de Filipos era uma igreja alegre. Que maravilha, glória a Deus. Acompanhe comigo ainda, irmãos. Voltemos agora para o texto original que nós lemos no capítulo de número 4. Oh, glória a Deus, que maravilha. Está caindo fogo nesta noite. Que maravilha, igreja, é verdade. Já está caindo fogo nesta noite. É o alerta do Espírito Santo para que nós acordemos agora. É o alerta, aleluia, glória a Deus. Quem sabe seja o toque da última trombeta do nosso chamado. Quem sabe seja a última oportunidade para nós nos levantarmos agora e deixarmos o nosso medo para pregarmos o Evangelho. Que maravilha. Quantos querem? Levante a mão e glorifica a Deus nesta noite. Quantos vão fazer um voto novo com Deus? Levante a mão e glorifica a Deus nesta noite. Oh, glória, que maravilha. Oh, glória, olha. Que maravilha, glória a Deus. O Kamanai e o Deus de Paulo está aqui com a mesma unção. É a mesma, meus irmãos. Aleluia. A mesma unção que levantou este homem tem que entrar nas nossas vidas, ou nós não produziremos nada neste século de pecado, imoralidade, devassidão e carnalidade. Ou nós nos levantamos nesta unção, ou ficaremos para trás, vendo Deus levantar outras pessoas que se colocarão na posição que Deus chamou. Que maravilha. Capítulo de número 4 que nós lemos da carta de Paulo aos Filipenses. Nestes 3 versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo, meus irmãos, exorta a igreja a praticar 3 coisas que ele considera de suma importância. Aleluia, glória a Deus, para a manutenção da fé cristã. Capítulo de número 4, versículo de número 4, acompanhe comigo. Ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, disse o apóstolo Paulo. Aleluia. E disse de novo, alegrai-vos no Senhor. É uma insistência de Deus. Esta repetição do apóstolo Paulo é uma insistência de Deus para que o crente não seja triste. O de fato, a marca do autêntico cristão não é a tristeza, não pode ser a tristeza. Aleluia, glória a Deus. Não é a tristeza, porque os irmãos que conhecem Deus, que servem a Deus, são testemunhas de que muitas vezes, quando nós queremos nos entristecer, a glória de Deus vem, o poder de Deus vem, a unção de Deus vem, o Espírito de Deus vem, o azeite de Deus vem, e é muito maior do que toda a tristeza, a presença do Espírito Santo. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aleluia, glória a Deus. Alegria cristã. O apóstolo Paulo considerava a alegria cristã fundamental para a manifestação da fé cristã, e não somente para, aleluia, glória a Deus, a manutenção da nossa fé, mas como um testemunho para aqueles que estão de fora. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. O testemunho para aqueles que estão de fora de que verdadeiramente o nosso Deus, Ele muda a nossa vida. É a nossa alegria de servir ao Senhor. Quantos entendem esta verdade? Glorifique a Deus nesta noite. Um crente triste não ganhará ninguém. Um crente triste não pode ganhar as almas. Ele não pode passar alegria. Quem tem tristeza só passa tristeza. Aleluia. Mas a marca de um crente realmente fundamentado na fé cristã verdadeira é a alegria de servir a Deus. Quantos têm esta alegria? Dê glória a Deus, que eu quero ver esta noite, meus irmãos. Mas se você não tem, esta noite é noite de milagres extraordinários. Que maravilha, glória a Deus. Tem um fogo extraordinário de Deus aqui no nosso meio, meus irmãos. Que maravilha, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer
tomar muito cuidado, porque o diabo que trabalha em áreas específicas da vida do ser humano, também tem os seus demônios que trabalham na área da tristeza. É ele que lança a tristeza no ser humano. O diabo não quer ver o ser humano alegre. Quando o ser humano está triste, ele fica desfigurado. Nenhuma pessoa, seja crente ou não, que está cheio de tristeza, pode representar a imagem e semelhança de Deus, porque Deus nunca está triste. Deus sempre está alegre. Até mesmo quando Deus manifesta tristeza por causa do pecado, é uma tristeza diferente daquela que nós sentimos. Marca do nosso Deus, a marca do nosso Deus é a alegria, e Deus quer dar para as nossas vidas nesta noite. Se até aqui você foi triste, nós vamos repreender o diabo, nós vamos repreender os demônios, nós vamos repreender o mal, nós vamos repreender o inferno, nós vamos repreender as castas de demônio, nós vamos repreender as legiões de demônio que produzem tristeza, e Deus vai te dar alegria pelo poder da palavra. Glória a Deus. Que maravilha, glória a Deus. Aleluia. Alegrai-vos, disse o apóstolo Paulo, no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando, meus irmãos, de vez em quando, somente quando nós estamos na igreja, algumas pessoas só sentem alegria quando elas vêm ao culto, porque no culto as pessoas estão alegres. Aquele ambiente de alegria vai tirando a tristeza do coração delas, e elas vão se sentindo alegres, mas elas não querem voltar para casa, porque elas sabem que quando voltar para casa, retornarão para a sua verdadeira realidade, que é a tristeza. Eu tenho uma boa notícia: a partir de hoje, o quadro da tua vida vai mudar. Se você crer na palavra que eu estou pregando, Deus te dará alegria em todos os momentos da tua vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aleluia. Disse o apóstolo Paulo, sempre. Deus tem esta alegria para nos dar em todos os momentos, meus irmãos. Não importa onde nós estejamos, nós, se cremos em Deus, podemos estar alegres sempre. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Atentem comigo também para o versículo de número 5, uma marca que o apóstolo Paulo considera de suma importância para o crescimento da nossa fé cristã. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Equidade, retidão, aleluia, glória a Deus. Esta é a marca do nosso testemunho cristão também, não somente, irmãos, para aqueles que estão dentro também conosco, aleluia, participando da mesma fé, ligados ao mesmo corpo, não, mas como o apóstolo Paulo disse no versículo 5, seja a vossa equidade, a vossa retidão notória a todos os homens. As pessoas que não servem a Deus têm que saber que nós somos homens de bem, que nós somos mulheres de bem, que nós não damos escândalo em coisa alguma, que nós passamos na rua de cabeça erguida, e ninguém pode apontar o dedo para falar alguma coisa da nossa vida. Aleluia. Essa é a marca de um autêntico e verdadeiro cristão. Oh, glória ao nome do Senhor. Quando você passar na rua, quando o irmão passar na rua, as pessoas têm que admitir que ali vai uma mulher de Deus, um homem de Deus, que não tem mancha nenhuma na sua vida. O mundo tem que ver a nossa retidão, meus irmãos. Assim nós estaremos pregando o Evangelho, muito mais do que com as nossas palavras, com a nossa vida, com as nossas atitudes na sociedade onde nós estamos vivendo. Acompanhe comigo ainda, irmãos, porque a hora já se adianta. No versículo de número 6, aleluia, glória a Deus, aleluia, que maravilha, o Espírito de Deus está aqui. Oh, que maravilha, que coisa extraordinária, a glória do eterno Deus que está sobre nós nesta noite.
4, versículo de número 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. O apóstolo Paulo considerava, irmãos, a comunhão com Deus de vital importância para um homem e uma mulher de Deus estarem em pé na presença do Senhor. E esta comunhão, não somente aqui na carta aos Filipenses, mas em todas as suas cartas, Paulo, meus irmãos, nos dá um entendimento que vem por intermédio da oração, de uma vida fervorosa de oração. O apóstolo Paulo disse: olha, vocês não precisam estar inquietos por negócio nenhum, por coisa nenhuma, não, mas façam conhecidas as vossas necessidades diante de Deus por meio da oração e súplicas, com agradecimento, com ações de graça. Eu não posso chegar na presença de Deus e despejar a minha lista de pedidos, de orações, mas me esquecer de ser agradecido. Não, meus irmãos, eu tenho que ter um coração agradecido. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu também não posso me perturbar. Muitas pessoas andam perturbadas, turbadas, e não sabem por quê. Por quê, meus irmãos? Porque não colocam as suas questões, as suas dores, as suas angústias, as suas tribulações diante de Deus em oração. Mas a partir de hoje, experimente fazer isso, e você vai experimentar o descanso. Aleluia, glória a Deus, que só Deus pode nos promover. Pode analisar no meio da igreja, na igreja, meus irmãos, no seio da igreja, aleluia, glória a Deus, o homem e a mulher que colocam toda a sua vida, todas as suas questões, todas as suas causas na presença de Deus em oração são diferentes. Eles não ficam turbados, perturbados, não ficam, porque Deus é o Senhor das suas causas. O apóstolo Paulo prova isso quando, meus irmãos, ele diz aqui no versículo de número 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem quiser ter paz verdadeira e nunca mais andar perturbado por aí, tem que viver uma vida de comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Mas eu estou com um problema, vocês não sabem o problema que eu estou. Aproveita esta noite e coloca na presença de Deus em oração e vai para casa descansado, porque